Deus seja louvado, seja engrandecido pela sua vida, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa campanha 365 Dias com Deus. Estamos aqui diariamente clamando a presença do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos estar assim alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a vontade do nosso Pai. Somente o Espírito Santo tem esse poder de nos colocar no trilho. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Amém? Hoje eu trago para você uma palavra. Está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 10. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quando Jesus chegou naquele local, que ele tocou o pé na areia, quando ele aportou na cidade de Gadara, cidade esta que fazia parte das Decápolis, ou seja, daquele conjunto de 10 cidades, o inimigo foi ter o encontro de Jesus. Esse inimigo era uma legião de demônios. Não era somente um, mas vários que estavam ali possuindo, aprisionando, acorrentando, torturando um homem, identificado aqui como gadareno. A Bíblia registra que ele andava pelos montes clamando e pelos sepulcros, e que nenhuma cadeia conseguia segurar aquele homem. De quão grande era a sua força e a sua capacidade de quebrar correntes, de fugir, porque ele estava possesso por demônios. Jesus chega então naquele lugar, e quando esse inimigo, quando esse gadareno, quando ele possesso vem adorar Jesus, Jesus já repreendia aqueles demônios. E aqui tem uma cena interessante que chama a atenção, em que os demônios pediram para Jesus que não tirasse eles daquela província. Jesus então permitiu, de acordo com o pedido deles, que eles entrassem na manada de porcos que pastavam por ali. A Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Eram muitos animais. Agora vamos entender o porquê que Jesus fez isso. Você já parou para pensar? Gadara era uma das cidades de Decápolis. Gadara era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que estava em grande ascensão urbana, uma cidade com influência grega e romana no meio judaico. Isso provocava um choque cultural muito grande. Os gregos e os romanos eram pagãos, adoravam os outros deuses. Inclusive, utilizavam porcos para sacrificar deuses pagãos e vendiam as carnes no mercado da cidade. Por isso, tinha uma grande quantidade de animais sendo criados naquela região. Quando Jesus autoriza que esses porcos
fossem possuídos pelos demônios, os demônios os mataram, Jesus manda um recado para aquela cidade, sabe por quê? Porque os judeus que não se alimentam de porcos estavam criando porcos porque vendiam e ganhavam muito dinheiro. Assim está o dia de hoje. Inúmeras pessoas deixam a vontade de Deus para poder viver a vontade do dinheiro. Então, quando Jesus causa esse prejuízo, as pessoas vendo, a Bíblia diz que elas temeram o que Jesus fizera, mas não se arrependeram. Tem pessoas que temem, mas não se arrependem e continuam escolhendo o dinheiro, ou seja, continuam escolhendo o paganismo, continuam escolhendo vender a sua fé. Eles não sacrificavam, aqueles judeus não sacrificavam os porcos para os deuses pagãos, mas criavam, vendiam para este fim. E Jesus, ele foi rejeitado nessa cidade. Pediram para que ele saísse dali. E Jesus então entrou no barco, e mesmo assim o povo pediram para Jesus sair. Você tem pedido para Jesus sair da sua vida? O seu trabalho tem falado maior do que o reino de Deus na terra? Se tem, ore comigo, porque hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que Deus, que Jesus irá te visitar, e você terá uma libertação de fato. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, nós te damos graça nesse momento por mais um dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos livramentos, obrigado por estar conosco, meu Pai. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti esse dia, cada instante, cada hora, meu Deus. Espírito Santo de Deus, seja conosco, para que nós, meu Deus, não possamos escolher outras coisas, o dinheiro, os vícios, a prostituição, o pecado, mas que possamos escolher a Ti, Jesus, diariamente. Por isso necessitamos, meu Deus, do Teu Espírito. Te agradecemos e te damos graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Não escolha o dinheiro, não escolha ser contaminado por demônios, escolha servir a Jesus Cristo de Nazaré.